Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre essa temporada de jejum que nós estamos entrando. Estamos entrando em 5 dias de jejum, 5 dias em que eu estou aqui na igreja, vou dormir aqui, ficar por aqui e cada um está jejuando do seu jeito. Ontem toda a igreja levantou a mão que estaria jejuando nesses 5 dias de alguma maneira, cada um do seu jeito. Nossa família está jejuando e falamos sobre a questão de que muitas castas de demônios não saem a não ser por jejum e oração, que é o que Jesus falou em relação à impossibilidade dos discípulos expulsarem um demônio de um menino. Então, não puderam expulsar o demônio, não puderam, e Jesus reprovou por que é que eles não puderam. Então é bem interessante pensar que às vezes nós não podemos fazer certas coisas, embora Deus queira que façamos. Jesus queria que os seus discípulos tivessem autoridade para expulsar aquele demônio, mas eles não puderam, não tiveram essa autoridade. E aí então Jesus disse: há certos problemas que só vão ser resolvidos com jejum e oração. Há certas castas de demônios que não vão sair se não for por jejum e oração. Isto é, a pessoa tem que estar consagrada ao Senhor. Então estamos entrando nesse período de consagração, num período de consagração a Deus em relação a esse ano. Então é um período de consagração para que, primeiro, nós tenhamos mais intimidade com Deus. Primeira coisa é ter mais intimidade com Deus. Por que eu preciso jejuar? Jesus já fez todo o sacrifício lá na cruz. Por que é que precisamos jejuar? Primeiro, o jejum não tem a ver com a nossa salvação. Jesus fez tudo relacionado à salvação. Jesus fez também tudo para nos dar autoridade. Mas também Jesus citou que há uma maneira de crescer em autoridade. Isto é, Jesus reprovou que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio e disse que era por causa da pequenez da fé deles, que eles tinham uma fé pequena. Então Jesus disse: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então Jesus está falando de tamanho de fé. Tamanho de consagração tem a ver com tamanho de fé. Se eu quero melhorar a minha fé, aumentar a minha fé, eu devo me consagrar mais, estar mais próximo de Deus, estar mais próximo do Pai. Então, se nós temos muita proximidade com o Pai, nós confiamos no Pai. Se nós temos distância, nós não sabemos se podemos confiar ou não naquela pessoa que temos distância. Por isso, a consagração, primeiro ela vai resolver um problema de distanciamento do pai e do filho. Então, quando eu me consagro, eu me aproximo de Deus, eu chego perto, eu tenho tempo, eu tiro tempo de qualidade para Deus. E com aquilo que acontece, com aquilo que Deus fala, com aquilo que a gente lê na Bíblia, livros, a gente lê também quando está de jejum, a gente vai aumentando a nossa fé. Então, primeiro alvo de jejuarmos é aumentar a nossa fé. É simplesmente isso, aumentar a nossa fé. Segundo alvo que nós estamos estabelecendo então nesse jejum é justamente crescermos em autoridade. É necessário que a gente cresça em poder, em autoridade. Citei também no culto que muitos magos, bruxos, alguns monges, independente da religião que o sacerdote está, ele cresce em autoridade se ele se consagra mais, se ele jejua mais, se ele se consagra mais, se ele faz sacrifícios mais fortes, sacrifícios maiores, né? Então, há literaturas que contam que pessoas sacrificam crianças às entidades. No livro Ele Veio para Libertar os Cativos e também Prepare-se para a Guerra, tem relatos assim. Também Ana Mendes, em algumas literaturas dela e testemunhos, ela cita também como na Irmandade, na alta bruxaria, as pessoas consagram através de
oferenda de pessoas, de crianças, de indigentes. Eles raptam as pessoas nas ruas e levam para sacrificar. Na Bíblia de Satanás também está escrito que às vezes uma pessoa pode inclusive pegar, capturar um desafeto, um inimigo, e levar para um ritual e sacrificar o próprio inimigo num ritual. Isso é literaturas que dão conta disso, não é invenção do Vande, não, é literatura. Mas o que isso significa? Que as pessoas que vão aumentando a sua consagração à divindade, elas também têm mais poder, mais autoridade. Acessei ontem um repórter que ele quis ver se era verdade que no Nepal havia um monge que levitava durante os seus rituais. Então, ele era um caçador, esse repórter é um caçador de fake. Ele é um homem que faz muitos truques para se apresentar ao monge. Ele fez um truque de dar para o monge uma correntinha que estava no seu pescoço, só que ele puxou a correntinha aqui pela frente e a correntinha aparentemente atravessou o pescoço dele, cortou todo o pescoço dele para entregar para o monge. Lógico que isso era um truque dele, mas então era um homem que estava justamente vendo se o monge estava fazendo um truque, e ele então acompanhou o ritual. O monge realmente levitou, ficou levitado, ficou a mais ou menos 30 centímetros do chão, e ficou conversando com o homem, e a câmera olhava, captava embaixo, e realmente o homem levitou. E esse homem estava num ambiente consagrado, com muitas velas acesas, com seus deuses, suas entidades. O que eu estou falando é que se alguém quiser ter autoridade espiritual, seja em qual for a vertente religiosa, esse alguém vai ter que se consagrar dentro dessa religião, dentro dessa crença dele. Ou ele vai estar fazendo fake, ou ele vai estar fazendo algum tipo de teatro, fazendo de conta. Basicamente é isso. Também no cristianismo, ou você tem autoridade para fazer algo em Deus, ou você vai, se quiser seguir nessa linha, você vai fazer fake. E está tendo sim líderes religiosos evangélicos fazendo fake, usando informações das mídias sociais, usando uma equipe para colher informações, para depois dizer que Deus revelou que aquela família, com aquelas características, com aquelas pessoas têm certo problema e assim por diante. Então, para termos autoridade é necessário a consagração. Então, nesses dias estamos nos consagrando ao Senhor, porque nós amamos a Deus. Primeira coisa, porque nós amamos a Deus, queremos estar mais próximos de Deus. Também queremos crescer em autoridade, crescer no poder de Deus, receber mais da unção e da glória de Deus. A Bíblia fala que a unção quebra todo jugo, toda prisão. A unção quebra todas as correntes. A unção quebra toda a questão de escravagismo, das pessoas que estão escravas nos vícios, nos problemas. A unção quebra isso. Então as pessoas devem se consagrar ao Senhor e permitir que essa unção quebre. E o terceiro alvo então desse nosso jejum justamente é que castas espirituais que estão impedindo o crescimento, o avanço, essas castas malignas, elas caiam, elas não possam mais nos deter, nos segurar. Então, terceiro alvo é justamente rompermos com as castas malignas. E eu poderia colocar um quarto alvo, que é justamente chegarmos na nossa terra prometida, chegarmos no sonho de Deus para nós, chegarmos naquilo que também temos sonhado em Deus, caminhar e alcançar aquilo que nós temos buscado e não ficar morrendo no deserto. Então, em 1 Coríntios 10, fala que a morte de toda aquela geração de 20 anos para cima no deserto foi um alerta para nós, era a sombra daquilo que haveria de vir. Então 1 Coríntios 10 diz assim: ora,
Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, morreram no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Primeira armadilha do inimigo para que a gente não conquiste a terra prometida é cobiçar. Para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então, o que é que eles cobiçaram? Eles cobiçaram voltar para o Egito e comer as comidas do Egito. Eles tinham sido libertos do Egito, foram removidos por mão forte de Deus, eles foram movidos debaixo da glória, estavam debaixo da nuvem, atravessaram o mar, receberam toda a glória de Deus, mas eles cobiçaram comer as comidas dos egípcios. Eles cobiçaram voltar a viver aquela vida de escravidão no Egito. Eles cobiçaram algo que eles não tinham. O que é a cobiça? A cobiça é desejar ardentemente. Cobiça é desejar ardentemente algo que você não tem, algo que você às vezes vê que o outro tem, e daí já vem também a inveja, o ciúme, mas você cobiça porque você não tem, e você quer aquilo para ti e o quanto antes. Então, não podemos confundir com um desejo saudável de avançar, de crescer, de desejar melhorar de vida, de casa, de carro, desejar crescer na empresa, crescer financeiramente, desejar fazer viagens, ter acesso de ir e vir e de usufruir do melhor dessa terra. Isso tudo é saudável. Porém, a cobiça, ela sai do âmbito da saúde e a pessoa praticamente faria qualquer coisa para ter aquilo que ela cobiça. Então, às vezes, a pessoa vai trair confiança, trair esposa, marido, vai trair, vai mentir, vai fazer muitas coisas para ter aquilo que ela deseja ardentemente. Então, a cobiça é um desejo ardente de ter algo que não está no prisma de Deus para agora. Não estava no prisma de Deus que eles voltassem para o Egito. No prisma de Deus estava que eles iriam tomar posse da terra prometida, que eles iriam plantar, que eles iam colher, a terra que mana leite e mel, a terra então onde eles poderiam ter videiras, eles poderiam ter toda a agricultura que eles precisavam, poderiam ter as suas casas, seus filhos nas suas casas, poderiam e tiveram no final, os filhos tiveram um reino grande, como depois foi o reino de Davi e Salomão, mas eles não conseguiam ver o que Deus queria mostrar para eles. Eles só conseguiam ver aquilo que a carne, que a carnalidade deles via. Eles queriam voltar para o Egito. Então, primeira estratégia de Satanás, para não deixar a gente melhorar de vida. Digamos que você está numa situação financeira ruim, e você vê alguém numa situação financeira boa, e você olha aquilo com desdém, com inveja, com cobiça. Então, você, ao invés de seguir a tua trajetória, de melhorar a tua vida, de conquistar algo para ti, no teu tempo, da tua maneira, na tua história, porque cada um tem uma história e cada um tem um tempo. Então, eu vejo, por exemplo, um velhinho, né, de 80 anos, com um carrão, né? Eu estava na praia e vi isso, né? Velhinhos com carrões, né? Então, primeiro que eu penso, quando eu tiver essa idade, posso até chegar lá e ter um carro muito bom. Mas, por outro lado, esse velhinho, provavelmente, ele teve toda uma trajetória de trabalho, de conquista, teve toda uma trajetória de empreendedorismo até chegar lá. Então, não é justo um jovem
olhar para um velhinho, por exemplo, e ver que o velhinho conquistou muita coisa e o jovem não tem nada, e ficar cobiçando o que o velhinho tem. Não, cada um tem sua história. O jovem tem tempo, alguém de meia idade tem tempo de construir muita coisa ainda. Então, não é inteligente cobiçarmos nada de ninguém. Deixe que cada um construa a sua história. Então, estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento é figura daquilo que haveria de vir. Figura, mostrando que nós devemos olhar toda a história, a trajetória do povo de Israel e aplicar em nossas vidas. Primeira coisa que derrubou eles foi a cobiça. Então, não cobiceis, não vamos cobiçar, né? A Bíblia fala como mandamento não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens do próximo, né? Não cobiçar a casa do próximo. Então, cobiça é um pecado terrível, e cobiça vai desvirtuar as histórias. Você pode até um dia ter aquilo que você cobiça hoje, né? Mas talvez não seja o teu tempo, e também não é dessa maneira, não é voltando para o Egito, não é ignorando os planos que Deus tem para ti, é caminhando nos planos que Deus tem para nós. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus, que trouxe o povo de Israel até do Egito para Israel, que o Senhor Deus, que trouxe aqueles de 20 anos para baixo, porque os de 20 anos para cima morreram no deserto, primeiro por causa da cobiça, morreram no deserto. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, que não quiseram voltar para o Egito, que não cobiçaram as coisas do Egito, mas desejaram ir em frente e ir em direção a Canaã. Olha que interessante, a gente às vezes olha o passado e vê no passado o nosso tempo áureo, o tempo de maior sucesso, o tempo que a gente chama de bons tempos. Eram bons tempos aqueles. E com isso a gente, ao invés de ir em direção ao futuro, está voltado para o passado. Isso não é bom. Embora possamos ter saudade, né, e relembrar momentos bons é interessante, mas eu preciso focar para o futuro, ir em direção à terra prometida. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Shalom, shalom.